Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Vado Concursos, hoje dando continuidade à nossa preparação para o concurso da Polícia Penal de Goiás. Hoje nós iremos dar continuidade aqui à nossa série de simulados, certo? Então estamos aí focando nessa reta final para o concurso da Polícia Penal de Goiás nos nossos simulados. Então hoje nós iremos trabalhar aqui o nosso terceiro simulado, certo? Nós já temos outros dois simulados aqui no nosso canal. Se você ainda não assistiu, se você ainda não resolveu esses simulados, podem voltar lá nos vídeos, certo? Você pode encontrar aí você vai encontrar, na verdade, uma playlist só para a Polícia Penal de Goiás. Você vai ter tanto disponíveis os simulados anteriores, como diversas outras aulas aí disponíveis para PPGO, beleza? Pessoal, hoje nós iremos trabalhar o simulado relacionado à legislação específica. Lembre que no edital de vocês, a legislação específica trouxe duas disciplinas. A Lei de Execução Penal, que é a nossa conhecida LEP, certo? A Lei de Execução Penal, e a lei número 12.786, que ela enumera e conceitua as faltas disciplinares do sistema penitenciário estadual, certo? Então foram essas duas leis cobradas aqui na parte de legislação específica, beleza? Então hoje nós iremos fazer um simulado em cima desses dois temas, beleza? Então mais uma vez aqui sejam todos bem-vindos. Eu quero que vocês aí no final do simulado coloquem aqui nos comentários quantas questões vocês acertaram, certo? Estamos aí, ó, última semana para a nossa prova. Espero que ao longo dessa jornada, nosso trabalho do VAD tenha ajudado vocês, certo? Se ajudou, coloca aí nos comentários como você ajudou, o que você espera que nós possamos ainda te ajudar durante essa preparação. Comenta aí também que a gente vai analisar o que é que a gente pode fazer ainda para ajudar vocês, beleza? Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa aquele like, beleza? Você que quiser aqui ainda adquirir o material, tanto para dar continuidade aqui nessa reta final para PP Goiás ou estudando para outros concursos de polícias penais, material aqui excelente, como da Polícia Penal de Goiás. O material está com o link aí na descrição do vídeo, você pode clicar lá e adquirir lá no site. Se você quiser só esse material de questões, ó, para você resolver essas questões aqui, 1.490 questões nessa última semana antes da prova, fala comigo aí no WhatsApp que a gente libera só esse material para você, caso você queira, certo? Então faço aí um preço bem simbólico para você, só para você dar aquela estudada em questões nessa reta final, perfeito? Então, sem mais conversa, sem mais delongas, vamos iniciar aqui nosso terceiro simulado PPGO. Pessoal, então vamos lá. A questão número 1 em tela diz o seguinte, ó. Conforme a Lei número 12.786, de 26 de dezembro de 1995, que enumera e conceitua as faltas disciplinares no sistema penitenciário estadual, comete falta grave o condenado a pena restritiva de direitos que... Então vamos lá, ela quer a alternativa aqui está relacionada ao cometimento aqui de falta grave. Lembre lá que nossa lei, ela traz tanto as faltas leves, médias e graves, beleza? A letra A diz, ó, descumprir os horários do estabelecimento. B, utilizar material de trabalho com fins diversos do previsto. Letra C, praticar fato previsto como crime culposo ou contravenção penal. Ou letra D, retardar injustificadamente o cumprimento da obrigação imposta. E aí, senhores, quais as alternativas abaixo está relacionada com a falta grave? Então, quais dos atos abaixo comete falta grave? Aí o detento. E aí, senhores, a letra A, B, C ou D? Pessoal, acertou aí quem marcou a letra D. Isso mesmo, letra D, gabarito da nossa questão número 1. Aqui se caracteriza, assim, como falta grave, conforme nossa lei 12.786. Ah, pessoal, professor, pensei que era aqui, ó, crime culposo, contravenção penal. Não, aqui vai se caracterizar a falta média, certo? Falta média. E essas duas aqui, ó, falta leve, perfeito? Pessoal, essa lei aqui é bem pequenininha. Faça uma leitura aí antes de vocês fazerem a sua prova, é praticamente aí 3 páginas lá no nosso material. Você tanto pode ver no nosso material, quem adquiriu, quem não adquiriu pode adquirir ainda, ou você joga a leizinha aí no Google e você vai conseguir achar ela facilmente, faz a leitura aí, que para você não errar nenhuma questão. Então, a legislação específica, ela trouxe duas leis, essa é a lei a LEP. Com certeza ela vai trazer alguma questão, uma ou duas, dessa lei aqui, certo? E da LEP ela com certeza vai trazer mais, mas esperem aí pelo menos uma ou duas questões dessa lei, perfeito? Então, gabarito da nossa questão número 1, letra D. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 2. Ó. Conforme a lei número 12.786, de 26 de dezembro de 1995, que enumera e conceitua as faltas disciplinares do sistema penitenciário estadual, a prática de falta disciplinar
sujeitará o sentenciado às seguintes sanções, exceto, então falando aqui, ó, em falta disciplinar, certo? Sujeitará o sentenciado às seguintes sanções, exceto, então vamos ver aquela alternativa que não está relacionada aqui com a sanção quando o detento comete aí a falta disciplinar, certo? A letra A trouxe isolamento na própria cela ou em local adequado. Letra B, suspensão ou restrição de regalias. Letra C, suspensão ou restrição de direitos. E letra D, transferência para a unidade federal. Pessoal, a única alternativa aqui que não está conforme a nossa lei 12.786 é a letra D, transferência para a unidade federal. Ela não fala dessa transferência para a unidade federal lá na nossa lei, certo? Todas as outras três aqui, ó, sim, estão lá conforme, sim, as sanções, certo? Tanto isolamento na própria cela, local adequado, suspensão, restrição de regalia, suspensão, restrição de direitos, perfeito? Então aí, ó, gabarito da nossa segunda questão, letra D, seguimos para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 3, ó. De acordo com a Lei nº 12.786, de 26 de dezembro de 1995, que enumera e conceitua as faltas disciplinares do sistema penitenciário estadual, constituem regalias concedidas aos sentenciados, exceto, então vamos lá, falando aqui de regalias. Pessoal, e aqui mais uma dica interessante, que, pronto, a legislação específica, vejam como ela cobrou, tanto essa lei, que ela fala de normas gerais de conduta dentro do sistema penitenciário federal, ela é bem parecida com a lei da execução penal, certo? Só que aqui ela é uma lei estadual, a lei da execução penal é lei federal, certo? Então, fiquem atentos nas regalias, certo? Nas infrações, para vocês fazerem uma comparação, tanto dessa lei estadual com a lei federal, nossa lei 7.210, a LEP, para que vocês não caiam em pegadinhas, eles pegarem lá conceitos da LEP, jogar aqui, ou conceitos daqui, jogar na LEP. Se bem que são bem parecidos e muitas coisas iguais, mas é bom vocês fazerem uma diferença. Então, é mais fácil aqui vocês fazerem uma boa leitura dessa lei, porque ela é pequenininha. A LEP é maior, certo? Então, você está estudando as duas, não esquece de dar essa última revisada nessa leizinha aqui, para não cair em casca de banana aí na prova, certo? Então, vamos lá. Qual das alternativas aqui não está relacionada aqui com as regalias? A letra A diz, ó, o recebimento de bens para consumo na quantidade, qualidade e embalagens permitidas pelo setor competente de fiscalização. Pessoal, perfeito. Aqui se encaixa, sim, como regalias concedidas aos sentenciados, certo? Então, alternativa A correta. A letra B diz, ó, a participação em atividades coletivas, além da escola e do trabalho, em horários mais flexíveis. Também aqui, ó, perfeito, está conforme nossa lei, constitui também uma regalia, certo? A letra C diz, ó, a participação em festivais, exposições de trabalho artesanais e outros eventos referentes às suas atividades. Também aqui constitui sim uma regalia concedida aos sentenciados. Logicamente, nos restou a alternativa letra D, que diz, ó, saída temporária para visitar a família. Não temos nada falando a respeito disso na nossa lei, certo? Estadual, perfeito? Então, o gabarito da nossa questão, letra D. Todas as outras alternativas aqui, ó, se encaixam como regalias concedidas aos sentenciados, perfeito? Então, fechando aqui a nossa terceira questão da Lei 12.786. Eu separei essas três questões, certo? Mais para dar essas dicas de preparação para vocês, como vocês aí fazer essa separação dessa lei com a LEP e não errar questões, certo? Então, eu trouxe apenas três questões. Eu não acredito que venha mais do que isso na prova de vocês, certo? Nós temos aí, salvo engano, são 50 questões de conhecimento específico, dentro aí direito constitucional, penal, processo, administrativo, direitos humanos, legislação extravagante e essa legislação específica. Então, ele vai dividir essas 50 questões dentro de todas essas disciplinas, certo? Onde eu acho que ele vai cobrar mais ali é dentro da LEP, perfeito? Dentro dessa lei, eu acho que não sai mais do que três questões na prova de vocês. Então, nós veremos aí na prova. Inclusive, vamos ver aí, fazer comparação essas questões aqui, ó. Questões do VAD, questões inéditas, feitas por nós, elaboradas por nós. Vamos comparar lá como vai vir na nossa prova, beleza? Então, agora nós vamos entrar aqui na Lei de Execução Penal, a partir da quarta questão. Então, vamos seguir aqui, ó, para a nossa próxima questão, entrando na LEP. Pessoal, então vamos lá. Questão número 4, entrando na nossa Lei de Execução Penal. Fiquem atentos. Olha, se você quiser fazer mais questões da Lei de Execução Penal, nós temos lá no nosso primeiro vídeo para a Polícia Penal de Goiás, há uns 2 meses atrás, salvo engano. Vai lá que tem diversas questões da LEP, focando na Banco BFC. E se você quiser se aprofundar mais ainda, nós temos LEP para a Polícia Penal do Ceará, LEP para a Polícia Penal da Bahia, LEP para
Polícia Penal do Tocantins, salvo engano. Dê uma olhada em nosso canal, nós temos aí uns 4 ou 5 vídeos só de lei de execução penal e temos um especificamente para o seu concurso, certo? Então hoje eu separei aqui poucas questões porque nós estamos falando aqui de um simulado, certo? Mas se você quer exercitar mais, volta lá, vai na nossa playlist, confere nosso canal, as aulas anteriores, vocês vão encontrar bem mais questões, beleza? Então vamos lá, nossa quarta questão diz assim, ó. Levando em consideração a lei de execuções penais, assinala a alternativa correta com relação ao trabalho do condenado. Pessoal, então falando aqui do trabalho do condenado, tema aqui bem cobrado, certo? Nos concursos polícias penais. A letra A diz, ó, o trabalho do condenado como dever social e financeiro terá finalidade lucrativa e produtiva. Pessoal, vamos lá. Alternativa A, incorreta. Olha, ele está falando aqui em financeiro, lucrativa, negativo. Vejam, conforme o nosso artigo 28 da nossa LEP, ele vai trazer que o trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, não aqui, ó, financeiro, certo? Terá finalidade educativa e produtiva. Então, professor, qual a finalidade do trabalho do condenado? Educativa e produtiva e não lucrativa. Perfeito? Então, alternativa aqui, ó, incorreta. A nossa letra B diz: o trabalho do preso está sujeito ao regime da consolidação das leis do trabalho, ou seja, CLT. Negativo, ele não está sujeito a CLT, certo? Na realidade, na realidade, o nosso artigo 28, lá no parágrafo 2º, certo? Vou colocar aqui para vocês, vocês podem estar conferindo. Lá no parágrafo 2º, ele vai trazer que o trabalho do preso não está sujeito ao regime da CLT, perfeito? Então, alternativa B também, ó, incorreta. A nossa letra C diz, ó, as tarefas executadas como prestação de serviço à comunidade não serão remuneradas. Pessoal, de fato, é o que dispõe a nossa LEP, lá no nosso artigo 30, certo? Artigo 30 da nossa LEP. Ele vai dizer que as tarefas executadas como prestação de serviço à comunidade não serão remuneradas. Perfeito aqui, gabarito da nossa questão número 4, letra C, certo? Então, parabéns aí você que acertou. Vamos aqui ver o erro das demais alternativas. A letra D diz, ó, o trabalho do preso será remunerado mediante prévia tabela, não podendo ser inferior ao salário mínimo fixado em âmbito nacional. Alternativa aqui incorreta. Ao contrário do afirmado, o trabalho do preso será remunerado mediante prévia tabela, não podendo ser inferior ao quê? 3/4 do salário mínimo. Certo? Então, alternativa aqui incorreta. Isso aqui em conformidade lá com o artigo, ó, 29, beleza? Então, a letra D é errada por esse motivo. A letra E diz, ó, o produto da remuneração pelo trabalho deverá atender somente despesas pessoais e de assistência à família. Negativo. Veja que o produto de remuneração pelo trabalho deverá atender a indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinados judicialmente e não reparados por outros meios. Deve ir assistência social, pequenas despesas pessoais e ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado, em proporção a ser fixada e sem prejuízo da distinção prevista nas letras anteriores, certo? Então, alternativa aqui também incorreta, certo? Gabarito da nossa quarta questão, letra C. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 5. Ó. Com base na Lei número 7.210, de 1984, Lei de Execução Penal e suas alterações, analisa as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. Então vamos lá, nós temos aqui 3 afirmativas. A nossa primeira afirmativa diz: o condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e capacidades. Senhores, perfeito, certo? Professor, ele é obrigado ao trabalho, o condenado? Exatamente. Essa aqui é uma previsão legal lá no nosso artigo 31 da nossa LEP, certo? Então, ó, alternativa aqui, verdadeira. A nossa segunda afirmativa diz: para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório e só poderá ser executado no interior do estabelecimento. Perfeito, conforme lá o parágrafo único do nosso artigo 31. Então, o preso provisório ele não é obrigado. Já para o preso condenado, é sim, certo? Então, a alternativa aqui também, ó, verdadeira. E por último, nossa terceira afirmativa diz: a jornada normal de trabalho não será inferior a 4 nem superior a 8 horas, com descanso nos domingos e feriados. Na verdade, não será inferior que a 6, isso mesmo, e não superior a 8, certo? Com descansos aí sim nos domingos e feriados. Então, alternativa aqui falsa ao falar 4 horas, beleza? Então, nós ficamos com a seguinte sequência: verdadeiro, verdadeiro, falso, sendo o gabarito da nossa quinta questão,
Letra D, certo? Então, se você acertou, parabéns. Vamos seguir para a nossa próxima questão. Pessoal, então vamos lá. Questão número 6, ó, questão aqui bem simples. Fala apenas que são órgãos de execução penal, exceto. Então, falando aqui, ó, dos órgãos de execução penal, certo? Então, para a gente fazer essa pequena revisão. Quem são os órgãos de execução penal, exceto? Qual das alternativas aqui não se encaixa como órgão de execução penal? Letra A Defensoria Pública. B, os departamentos penitenciários. C, a Ordem dos Advogados do Brasil. E letra D, o Ministério Público. E aí, senhores, qual alternativa está correta? Qual alternativa não se encaixa como órgão de execução penal? Isso mesmo, letra C. Parabéns se você acertou. A OAB, ela não se encaixa como órgão de execução penal, certo? Então vejam que serão 8 órgãos, vou colocar aqui para vocês, ó, 8 órgãos. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o Juízo da Execução, o Ministério Público, o Conselho Penitenciário, os Departamentos Penitenciários, o Patronato, o Conselho da Comunidade e a Defensoria Pública, certo? Então, ó, a OAB ela não se encaixa como órgão de execução penal. Gabarito da nossa questão número 6, letra C. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá então, questão número 7. Ó. O título 4 da Lei de Execução Penal trata dos estabelecimentos penais. É correto afirmar que, então vamos marcar nossa alternativa correta, falando aqui de estabelecimentos penais. A nossa letra E trouxe a nossa letra A, perdão, trouxe a seguinte situação. Os estabelecimentos penais destinam-se ao condenado, ao submetido à medida de segurança, ao preso provisório apenas. Então, ó, já fiquem atentos quando as questões trouxerem isso aqui apenas, certo? Então, vejam só, alternativa aqui incorreta. Ao contrário do afirmado, os estabelecimentos penais, conforme lá o artigo 82 da nossa LEP, certo? Ele destina-se ao condenado, ao submetido à medida de segurança, ao preso provisório e a quem faltou aqui? Quem? Isso mesmo, egresso. Ao egresso também, certo? Então, alternativa aqui, ó, letra A, incorreta. A nossa letra B diz, ó, o preso provisório não ficará separado do condenado por sentença transitada em julgado negativo, muito pelo contrário, ele ficará separado sim, certo? Conforme lá o artigo 84 traz, ó. Certo? Então, o preso provisório ficará separado do condenado por sentença transitada em julgado. Perfeito? A letra C diz, ó, a casa do albergado destina-se ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto e da pena de limitação de fim de semana. E aí, senhores? Pessoal, perfeito. Alternativa aqui correta, gabarito da nossa questão número 7. Então, a casa do albergado ela vai destinar, sim, ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto e a de pena de limitação de fim de semana. Isso aqui em conformidade, certo? Lá com o nosso artigo, ó, 9.3 da nossa LEP. Perfeito? Então, gabarito aqui da nossa questão número 7, letra C. Vamos ver aqui o erro da nossa letra D, ó. Ela diz assim, a penitenciária destina-se ao condenado a pena de reclusão em regime fechado e semiaberto. Negativo. Veja que a penitenciária ela vai destina-se ao condenado a pena de reclusão em regime fechado e não semiaberto. Então, alternativa aqui D, ó, incorreta, certo? Então, gabarito da nossa 7ª questão, letra C. Vamos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, então vamos lá. Nossa questão número 8 e última questão aqui do nosso simulado, certo? Então, separei aqui 3 questões da nossa lei estadual e 8 questões da nossa LEPS. E 5 questões da nossa LEP, totalizando aqui 8 questões, certo? Eu acredito que pode ser que cobre aí um pouco mais das 5 ou 5, certo? Lembrando que são 50 questões de conhecimento específico, beleza? Então vamos finalizar aqui o nosso simulado de legislação específica. Ela diz assim, ó, a respeito da permissão de saída e da saída temporária da Lei de Execução Penal, assinala a alternativa correta. Pessoal, então questão bem importante, creio muito que vai vir um tema desse na prova de vocês, ó. Permissão de saída e saída temporária. Façam uma revisão da prova dessas duas, das características aqui desses dois conceitos, tanto permissão de saída como saída temporária, perfeito? Pessoal, e lembrando aqui também, coloquem nos comentários quantas questões vocês acertaram nesse simulado, beleza? A letra A diz, ó, a permissão de saída será concedida pelo juiz da execução por necessidade de tratamento médico, entre outros. Pessoal, alternativa incorreta. Por que está errada? Porque ele falou aqui juiz da execução, e não é juiz da execução, é quem? O diretor, pessoal, o diretor do estabelecimento. Lembrem lá do artigo 120 da nossa LEP, lá no inciso 2, parágrafo único. A permissão de saída será concedida pelo diretor do estabelecimento onde se encontra o preso, certo? Alternativa incorreta. A letra B ele diz, ó,
Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta, em caso de falecimento dos tios. Alternativa também correta ao falar tios, certo? Vejam só que, ao contrariar aqui o disposto do inciso 1 do artigo 120, que ele vai trazer aqui, será aí no falecimento ou doença grave do cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão, certo? Então fique atento, não cabe o benefício no caso do falecimento do tio, mas apenas no caso do falecimento de cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão. Então alternativa B também, ó, incorreta. A nossa letra C diz: os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, para comparecer a curso supletivo profissionalizante. Senhores, qual o erro da alternativa aqui? Falar em quê? Os condenados em regime fechado, eles não vão poder, apenas os regimes que semiaberto. Isso aqui conforme o artigo 122 da nossa LEP, que ele traz que os condenados que cumprem pena em regime semiaberto, que poderão obter essa autorização aqui para a saída temporária do estabelecimento nesses aspectos, certo? Então, alternativa C também incorreta por esse motivo. A nossa letra D diz: na saída temporária, a determinação de ausência de vigilância direta impede a utilização de equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado. Na verdade, não impede, pessoal. Não impede, certo? A ausência de vigilância direta, ela não impede a utilização de equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado, quando assim determinar o juiz da execução. Então, alternativa D também incorreta. Nos restou aqui letra E, logicamente, gabarito da nossa questão número 8, ele vai trazer que a autorização de saída temporária será concedida por ato motivado do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a Administração Penitenciária, e dependerá, entre outros, do cumprimento mínimo de 1/6 da pena, se o condenado for primário, e 1/4 se reincidente. Senhores, perfeito, a alternativa aqui correta, conforme lá o nosso artigo 1, 2, 3, inciso 2 da nossa LEP, perfeito? Então, gabarito da nossa última questão, letra E. Espero que vocês aí tenham gabaritado todas as outras questões. Se não, espero nós ter ajudado aí vocês a fazerem uma pequena revisão desse nosso terceiro simulado. Lembrando que nós ainda vamos trazer outros simulados aqui até a data da prova, certo? Então fiquem atentos que nós estaremos lançando aí nossos próximos simulados aqui no nosso canal. Mais uma vez, peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem aquele like, deixem nos comentários quantas questões vocês acertaram e compartilhem esse vídeo com outros alunos para que o canal do VAD possa crescer mais ainda e nós possamos ajudar mais pessoas a serem aprovadas, certo? Então, minha gratidão a todos vocês que chegaram até o final e até o nosso próximo simulado. Fiquem todos com Deus.